Muito bem, mais uma vez eu estou com vocês aqui para a gravação de mais um vídeo. Meu nome é Luciano Martins e eu sou ex-obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus. E hoje eu quero dizer aqui, eu quero relatar algo que tentaram fazer comigo 30 dias antes de eu me casar. Exatamente isso. 30 dias antes de eu me casar, eu vou relatar aqui algo que tentaram fazer para impedir que eu me casasse. Mas antes eu quero ler um texto interessante, desculpa, que para a Igreja Universal do Reino de Deus, esse texto eu acho que ele não surte efeito, ele não vale, ele não tem importância para eles. E eu quero ler esse texto e depois eu vou fazer aqui um comentário a respeito desse texto e vou relatar o que aconteceu comigo 30 dias antes de eu me casar, tá certo? A Bíblia diz assim em Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9 ao 12. Eu estou lendo aqui no meu computador. Eclesiastes 4, versículo 9 ao 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Olha que texto interessante, né? Muito interessante, muito profundo. Mas para a Igreja Universal esse texto eu acredito que ele não tem muita importância. Porque você sabe que você que é obreiro, que está aí, que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela não tem interesse de que você, obreiro, vá para a obra, para tal obra, que tanto se fala em fazer a obra lá, casado. O interesse deles é que você vá fazer a obra solteiro. Solteiro. Por que motivo será? Por que motivo que eles têm esse interesse de que o obreiro, vá fazer a obra solteiro? Enquanto nas outras demais igrejas, normalmente, para alguém ser consagrado a pastor, para alguém assumir o ministério, por exemplo, muitas das igrejas optam pela questão do casamento, do obreiro ser casado. De primeiro o obreiro ser casado, para logo depois assumir, então, um compromisso ministerial, que eu acho até importante desse jeito. Por quê? A Bíblia é muito clara. Imagine só você, sozinho, dentro de uma igreja, 24 horas, só você. Ou, muitas das vezes, você é o obreiro que vai ser levantado primeiro como um auxiliar, e você então vai ficar dentro de uma igreja, praticamente fazendo quase que todo o serviço. Você vai dormir naquela igreja, você vai conviver ali 24 horas, levantando cedo, dormindo tarde, e auxiliando um pastor que lá estiver, porque você vai ser auxiliar desse pastor. Esse pastor vai ser casado, ele vai embora para a casa dele de noite, ele vai ter as suas folgas, ele vai ter as suas regalias, e você, no início, você vai ficar sozinho. Só você dentro de uma igreja, dormindo muitas das vezes em altares, dormindo muitas das vezes mal dormido, a não ser nas catedrais, que muitas das vezes eles alugam apartamentos, prédios, que tem a hospedagem para os pastores solteiros, para os auxiliares, mas nas regionais, nas igrejas de interior mesmo, a maioria delas é tudo dessa maneira. Eu mesmo já fiquei muitas vezes dentro de igreja, quando eu era solteiro. Eu dormia dentro de igreja, eu dormia em cima de altar, tá?
Eu levantava cedinho para abrir a igreja, ficava quase que o dia todo por conta da obra quando eu não estava trabalhando, porque a minha intenção era realmente fazer a obra de Deus. Eu queria fazer a obra, então eu me dedicava. Eu dava tudo de mim. E eu, sabe, não tinha tempo ruim comigo. E por isso eles tinham interesse, né? Eles se interessaram por mim para que eu então me tornasse um auxiliar. Só que quando eu comecei a namorar, quando eu conheci a minha esposa, que já era uma obreira da igreja, inclusive, ela já era obreira, e eu comecei a namorar com ela, nós começamos a orar, e você sabe que na Igreja Universal também tem uma questão que não é o pai da noiva, ou o pai do noivo, ou a mãe, que resolve e permite um namoro ou noivado. Não, você sabe disso, obreiro. Quem libera namoro de obreiro dentro da Igreja Universal é pastor. Então você fica ali à mercê da vontade do pastor. Que aquilo que ele disser para você, segundo eles, é a voz de Deus. É o Espírito Santo que está falando, né? Está dando a direção. Não é nada, é eles. Muitas das vezes o cara não quer que você case, não quer que você, sabe, namore com aquela determinada obreira, e ele vai fazer de tudo para você não ficar com ela. Às vezes para você ela não serve, mas para um outro ela serve. Por quê? Porque ele não quer que você fique com ela. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. E nós lemos aqui um texto interessante que é muito melhor você ir fazer a obra de Deus casado, não é? Com alguém ao seu lado, com alguém da sua mesma fé, que vai compartilhar a mesma fé que a sua, que vai te apoiar, que vai te ajudar. Eu tenho certeza que seria assim, muito mais interessante, muito mais aproveitoso, e que a pessoa vai ter muito mais ânimo para poder. Por que muitas das vezes vem alguns escândalos, muitos não conseguem ficar, muitos saem, né? Quando você vai descobrir, muitos fizeram bobagem, coisas erradas. Eu sei disso porque eu estive no meio. E na minha cidade, em que eu fui obreiro, na sede regional da minha cidade, do meu estado, eu vi isso acontecer. Eu vi acontecer. Eu não estou falando de coisas aqui que alguém me contou, estou inventando, não. Eu vi acontecer. Por quê? Porque justamente isso. Às vezes o cara chega ali, o cara fica ali 2, 3, 4, 5, 6 anos, agarrado dentro de uma igreja, passando com a outra, vai com a outra, sabe? E nessa aí você sabe, você tem contato com pessoas, você tem contato com mulheres bonitas, você tem contato com jovens, e todo mundo é ser humano, é carne, né? Mas eles lá na Igreja Universal não, eles querem que você seja robô, seja ferro. Então quando acontece um problema, aí eles pegam de pau em cima do coitado do auxiliar, que até então não é ninguém, é simplesmente um pau mandado, como todos são, mas esse auxiliar é pior ainda, que eles não são nada lá dentro praticamente, eles estão ali realmente por uma prova, passando por uma prova, passando por uma aprovação de Deus, primeiramente, né? E se o cara não for aprovado, ele não vai servir para eles. Então o cara fica ali de molho, sabe? Então eu estava caminhando para ser um auxiliar, para entrar na obra de Deus, como sempre foi meu sonho. Sempre quis fazer a obra de Deus, e eu via os pastores, os bispos, e isso sempre me chamou a atenção. E eu sempre tive esse sonho de fazer a obra. Mas eu comecei a namorar, eu comecei a orar com a obreira da igreja, depois já de convertido, depois já de também estar como obreiro, que eu cheguei na igreja, ela já era obreira, mas eu me tornei um obreiro, e os procedimentos todos, e começamos a orar. E aí então nós começamos a namorar, e a primeira coisa que nós fizemos não foi nem pedir autorização de pastor, não. Foi primeiramente pedir autorização dos pais dela, para saber se os pais dela era a favor do namoro. Porque eles querem tirar até essa questão do pai, né, da ordem do pai, da autoridade dos pais. Tanto é que se o pai, por exemplo, o pai do obreiro, a família do obreiro não permite que ele faça
muitas coisas dentro da igreja, você não serve para eles também não. Eles falam que é o diabo, eles falam que você está sendo perseguido, eles falam que um monte de coisa que eles vão falar para você. Mas eles não vão respeitar a opinião dos seus pais. E com isso você vai sofrer. Então, primeiramente, nós pedimos autorização dos pais, da minha noiva, da minha namorada na época, e para depois comunicarmos, né, ao pastor da igreja, que era interessante fazer isso também, uma vez que nós éramos obreiros, e é uma norma, era uma regra da igreja, não sei como é que é hoje, mas era uma regra da igreja, então comunicamos. A princípio o regional não queria permitir que eu namorasse, não queria deixar que eu namorasse, tanto é que quem abençoou meu namoro não foi o pastor regional. Foi um outro pastor da igreja, um pastor titular da igreja, que não concordava com a atitude do regional. Olha para você ver como que é com as coisas. Ele não concordava com a atitude, só que ele era neutro. Ele não podia dar muita opinião, mas um dia ele me chamou e ele falou para mim, olha, eu vou abençoar seu namoro porque nós não temos o direito de proibir você de namorar. Até então você não está fazendo nada de errado, você não está pecando, você não está cometendo nenhum pecado. Eu vou fazer isso sim, de que você achar que deve, vamos marcar, eu vou abençoar seu namoro e pronto, não vou. Mas ele tinha que ficar limitado meio que na dele, mas ele me chamou num canto, eu era muito chegado de todos os pastores, eu era uma pessoa assim, um obreiro meio de ponta mesmo, assim, dentro da igreja. Eu fazia núcleos, eu tomava conta de núcleos, eu, viajava para a sede do Estado para buscar materiais de campanhas. Então tudo isso era eu que fazia, dirigia inclusive, que eu dirijo há muitos anos, a minha profissão inclusive é um motorista. Então eu dirigia para o pastor regional, eu viajava com ele para reuniões, então eu estava infiltrado mesmo, estava envolvido no meio disso. E foi nessa aí que eu, então, comecei a namorar dessa maneira, contrariando o pastor regional. Ele não sendo a favor. Depois disso pra cá, acabou. Ele fechou a cara, ele não tinha muito mais, assim, confiança tanto em mim, vivia julgando piada. Nas reuniões de obreiro nós éramos muito humilhados. Ele mesmo chegou a chamar minha namorada, que na época era minha namorada, de pombagira, que estava atrapalhando o meu desenvolvimento para ir para a obra, meio que indiretas, né? No meio de todos os obreiros, a minha esposa, que hoje é minha esposa, ela teve que suportar muita coisa, muita indireta, muitas palavras que foram faladas, né? Muita coisa que foi lançada, inclusive, e depois eu vou relatar sobre isso também, palavras de maldição que eles lançam, que eles falam. E então aconteceu isso. Ele não queria, mas nós queríamos, né? E eu não deixei me levar pela vontade dele, até porque depois eu descobri que comigo ela não podia namorar, mas tinha um auxiliar na igreja solteiro, que era doido para casar com ela, e ele podia casar com ela, mas eu não podia. Então dentro da Igreja Universal também tem isso sobre ele. Eles querem arrumar até a sua esposa, até a sua namorada, até a sua mulher eles querem arrumar, sabe? É por isso que muitas das vezes tem casamentos dentro da Igreja Universal destruídos, que não vão para frente, sabe? Esse caso de escada que tem lá dentro, todo mundo sabe que tem. Bispos aí que se separaram e estão casados de novo, pastores e muitos obreiros que se separaram e estão até fora da igreja por causa de problemas. Mas tudo por quê? Muitas das vezes é porque foi na conversa de pastor, sabe, que eles é que quiseram arrumar a pessoa. E tanto é que na minha época, inclusive, branco não podia casar com negro. Não podia. Pastor não deixava um branco casar com negro. Tinha que ser um negro com negro, branco com branco. Não podia, porque disse que ia sair, ia dar problema. Então olha só que barbaridade que eles fazem. Eu vou fazer uma pausa aqui agora no vídeo, para não ficar um vídeo muito extenso. E eu volto depois no segundo vídeo comentando então o que fizeram comigo, o que foi que tentaram fazer comigo 30 dias antes de eu me casar. Tá certo? Daqui a pouquinho eu retorno falando mais sobre essa questão aí.